Primeiro assunto do dia é aquele que tem jogo hoje, tá? Afinal, hoje, 9h30 da noite, Cruzeiro e Santos. Primeiro duelo que a gente olha e fala assim, opa, aí é briga de cachorro grande. Cruzeiro e Santos, Copa São Paulo de Futebol Júnior. O duelo vai ser 9h30 da noite. E um Cruzeiro reforçado, né? Um Cruzeiro que já tinha liberado aí o time principal 6 jogadores para se juntar ao plantel sub-20 e mais 2 nomes foram chamados também à ação. O Murilo Hickman, volante, e o Cauã Batistella, meia. E aí, o primeiro ponto para vocês. Qual que é a expectativa para esse jogo? E assim, manter a base que nos trouxe até aqui ou incorporar esses caras que estavam no profissional? É um bom dilema que vai ter o Myron César, né? Mas pontualmente eu creio que vale a pena colocar alguns garotos que estão mais preparados para esse jogo, né? O maior jogo que o Cruzeiro vai ter até então nessa edição da Copinha. O Cruzeiro está numa boa toada contra paulistas, né? Venceu a equipe do Francana lá na reta final da fase de grupos, depois veio o meia-noite, e aí, por último, a Ponte Preta. Tomara que o Cruzeiro siga nesse ritmo, mas, claro, o Santos está em um patamar diferente, goleou uma equipe que, tradicionalmente, tem formado bons times de base, que é a Ferroviária, então merece total respeito, mas confio que o Cruzeiro possa bater de frente ainda mais com esses reforços. E aí a gente olha com muito carinho para o Fernando, que já estava muito bem na Copinha, fazendo seus gols e ter uma tendência de retomar a posição, a ver como fica a questão do Ryan Leles, né? Apesar de Pablo e Gustavo Zago estarem bem, mas o Ryan está um pouquinho à frente. Falamos também sobre Juan Gabriel, né? Na defesa eu já acho mais difícil, eu acho que essa defesa está bem ajustadinha, por mais que Nicolas, Kaique Luiz, William sejam bons jogadores, mas a defesa do Cruzeiro talvez seja o ponto alto até então dessa copinha, né? Se eu não me engano, só tomou gol contra o meia-noite. Então, não sei se o Myron vai optar por fazer alguma mudança na defesa. O certo é que todos esses nomes que chegam, agregam, ainda mais Murilo e Batistella, né? E a gente tá falando de caras que recentemente brilharam muito pelo Sub-20, Murilo até com boas apresentações, dá para se dizer, pelo profissional, são outros nomes também que podem brigar por posição, expectativa tá legal, e eu tenho uma impressão de que quem passar de Cruzeiro e Santos se credencia demais a faturar a copinha. Primeira oportunidade, assim, pelo menos para o torcedor ver a gestão de grupo do Myron, né? Porque é muito complexo você fazer essas adições, você tem uma equipe que está te levando para frente na competição, ele tem confiado muito nesse time, fez poucas modificações, e agora, evidentemente, ele ganha muita qualidade com esses atletas que voltam para fazer a composição do elenco dele, e aí ele vai precisar ser um grande gestor, né, para levar todo mundo para o mesmo objetivo. Talvez ele entre com o mesmo time que tem entrado e ali durante a partida ele vá colocando os jogadores conforme o que o jogo pedir também, né, meus amigos, porque tem que ver o tipo de substituição que a partida vai pedir. Mas é claro, né, para qualquer treinador, quando você ganha quantidade e qualidade no seu elenco, ele vai ficar satisfeito. Ele vinha trabalhando com um número curto e muito jovem de atletas, ganha boas opções. Murilo Hickman, para mim, eu já considero até do profissional, eu acho um jogador assim que sobra no sub-20, sabe? Um ótimo volante, principalmente para esse contexto. E vamos ver, mas acima de tudo, Caramujo, independente de quem entrar em campo, eu tô com uma expectativa bem legal, porque assim, eu falei aqui com vocês que eu tava com um pouco de medo desse jogo contra a Ponte Preta, acho que o Cruzeiro ainda não tinha feito assim uma apresentação, sabe, super convincente, a Ponte Preta vinha também de uma campanha similar à nossa, e eu achei um jogo super maduro da nossa equipe, sabe, aquele jogo assim de afirmação no momento certo, que é o momento de mata-mata. Então, eu tô com uma expectativa bem legal para esse jogo de hoje, entendendo as dificuldades, o potencial, né, a qualidade do adversário que tem do outro lado, mas estou, acima de tudo, muito curiosa para ver como a nossa equipe vai se comportar e, cara, vamos pela classificação. Ô, Caramujo, eu acho que tem um ponto aí que é importante a gente considerar, não tem informação sobre, né, mas os meninos estão jogando agora de 2 em 2 dias, né, então, se pegar essa turma aí que está vindo, claro, né, quem desse pessoal aí, não teve nenhum que foi titular, né? Nicolas não foi,
Kaique nem jogou, o William também não jogou, o Ryan entrou, foi titular no sábado, mas só entrou no jogo, o Fernando também só entrou. Então, dependendo da condição física, o Cruzeiro pode ter um ponto aí de vantagem em relação ao Santos, né? Sem contar a qualidade dos meninos também, que aumenta. Eu não acho que todos vão para lá para ficar no banco. Acho que é até um processo natural, né? Também fico com aquele receio, poxa, os meninos vêm fazendo um grande campeonato, né? Mas agora vai chegar a turma e já colocar todo mundo? Acho que o Myron vai pensar bem nisso aí. A recuperação do Batistella, absurda, né? A gente estava falando aí, eu falei que ele ia voltar cedo, mas não imaginava que era tanto assim, né? Com 6 dias o Batistella já está à disposição aí para jogar esse jogo da Copinha. Então vamos ver, mas acho que o Cruzeiro fortalece bem o time, porque hoje é um duelo, eu concordo com o Caio aí, acho que quem passar disso aí vai bem forte para tentar uma finalíssima aí e ganhar o título. Até olhando aqui os cruzamentos, né? Se o Cruzeiro passa do Santos nesse jogo de hoje, ele enfrenta o vencedor aí de Atlético do Piauí e Guanabara City, né? Claro que tem que ter medo, afinal pega o Guanabara e vem, mas assim, são adversários de outra estatura, né? E desse lado do Cruzeiro tem também Grêmio, América de Natal, Ceará e 15 de Jaú. E no outro lado da chave estão São Paulo, Bragantino, Botafogo, IAC, Ituano, Palmeiras, Ibrachina e Internacional. Quem tem medo do Ibrachina mal, eu sei que tem um pessoal aí que tem, viu? Caiu feio pro Ibrachina. Mas enfim, meus amigos, é um jogo grande, né? A gente sabe que a base do Santos também tem muita qualidade, mas fiquei aqui tentando elocubrar um pouquinho, né? 5 jogos, 5 vitórias do Cruzeiro. Por parte tentando o quê? Santos... Oi? Elocubrar. Tentando? Que isso aí, caramba. Essa foi boa, né? Gastou, eu nem sabia hein? que eu conhecia essa palavra, Samuca. Sexta-feira, 11 horas e 44 minutos. Esse é o Caramujo, gente. Oi, gente. Acontece, já foi. Mas, enfim, voltamos à programação normal. O Santos também, com 100% de aproveitamento. 12 gols marcados, 3 gols sofridos. O Cruzeiro fez 11 e sofreu 1. E essa defesa do Cruzeiro, o Caio bem pontuou, a gente só tomou um gol do meia-noite, que não é meia-boca, tá? Foi 3-1 a partida. Nos demais jogos, 3-0 no Real Brasília, não, na verdade que é o Santos. 3-0 no Real Brasília, 2-1 no União Cacoalense, 2-1 no Grêmio São Carlense, 1-0 no Cuiabá e 4-1 na Ferroviária. Desse time do Santos aí, pelo que vocês puderam acompanhar na Copinha, tem algum jogador, digamos assim, um novo Caio Jorge, um novo Yuri Alberto, um novo Diego Robinho? Tem alguém aí que a gente tem que se preocupar, amigos? Emerson, engraçado, sim. Tem alguns bons destaques surgindo na Copinha, né? Eu acho que talvez o principal deles seja o Eduardo pelo lado do Palmeiras, mas nesse Santos eu tenho dificuldade para apontar um nome, sabe? É forte coletivamente, tem aí uma veia ofensiva muito grande, mas eu não consigo, assim, colocar um cara em específico como um grande destaque, até que o Santos já teve isso em outras temporadas, em várias temporadas, né? Talvez mais recentemente o nome que tenha surgido melhor por lá foi o Lucas Meirelles, que nem tá mais no futebol brasileiro, não aconteceu no profissional do Santos, mas nesse time aí eu já tenho mais dificuldade para apontar um grande destaque, viu? Inclusive, pelo que eu estava vendo, me chamaram a atenção, assim, 3 jogadores do Santos. Um é o Matheus Xavier, que é o artilheiro deles, é um ponta, que tem 5 gols na Copinha, em 4 jogos. Mas, assim, ele começou muito bem, fez 2 gols em cada um dos 2 primeiros jogos, depois deu uma baixada o nível, e aí ele fez um dos gols na goleada sobre a Ferroviária. É o jogador para a gente ficar esperto aí, porque 5 gols em 4 jogos, né? São números relevantes. Eles têm o Pedro Assis, que é um centroavante que jogava aqui na base do Cruzeiro, um centroavante muito alto. Ele jogou ele jogou bem no Sub-17, teve alguns jogos no Sub-20, foi para a base do Santos no ano passado, nessa Copinha tem sido titular, tem 2 gols e 1 assistência já. E o jogador mais conhecido desse Santos é o JP Sherman, João Pedro Sherman, lateral direito, que já tem uns 50 jogos no profissional, ele não estava com tanto espaço, desceu para jogar a Copinha, é um cara para a gente observar também, tá? Mas, assim,
tem aí as suas virtudes, esse time do Santos, o Mineiro até lembrando aqui, Matheus Xavier, vice-artilheiro da Copinha. Mas eu acho que a gente tem umas apostas boas aí. Eu pensaria para esse jogo de hoje, titulares independente, assim, Juan, Gabriel e Fernando. Não sei vocês aí que botariam outros, mas é porque o André e o nosso centroavante ali, o Nicolas, eu acho que eles não estão conseguindo render tão bem assim. Mas se for possível colocar outros também, eu acho que a comissão técnica deve ter pensado nisso, né? Pô, tô levando 8 meninos que estavam no profissional. Tem que botar para jogar, né? E o Fernando Fizeram os meninos viajar de Uberlândia para lá, né? E o Fernando era titular dessa equipe e vinha com o quê? 2 gols em 2 jogos, não é? E aí ele vem para o profissional, então é até um movimento natural que ele volte e o Fernando sobra, né? Quando a gente fala de copinha, nesse nível de enfrentamento, ele tá sempre muito bem, tem que jogar. Eu acho que a questão física vai definir algumas coisas também, viu? De repente você ter aí menino com um tanque cheio aí é uma vantagem em relação ao Santos. Viu? A zaga tá muito bem. Na esquerda, eu gosto dos 2 laterais, viu? Mas o Gustavo tá muito bem, né? O William é um bom lateral. Daqui a pouco a gente vai falar de Cauã Prates aí, Caramujo. Acho que o Cruzeiro tem aí ótimos valores, viu? E o Cauã, o Borussia tá em cima mesmo. Mas vamos ver. Na direita ali o Ivanilson tá bem, mas se pregar tem o Nicolas. O meio tem a Alessandra ali bem. Papo sem comentário, né? Vai ter uma missão pesada, né, Cainho? O Myron para definir isso aí, né?